Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Esteves. Hoje com Sandra Bullet. Vamos Olá, falar aqui um pessoal. bocadinho sobre streaming de música, a música em si também. Corrijo-me se eu disser alguma asneira. Ok, A Sandra é produtora, cantora, live streamer, certo. tem um canal no YouTube. Passem lá. É isso. Passem também no Instagram dela, está aqui em cima. Eu já deixei a Sandra apresentar-se. Portanto, já sabem como é que é, não é, pessoal? Se quiserem deixar as vossas perguntas à Sandra, podem participar no chat. Se nos estão a ver na Twitch, provavelmente que é neste momento live, sigam o canal para entrarem em contato connosco através do chat. Se nos estão a ver no YouTube, deixem o vosso like aqui no podcast. Sigam o canal também. Façam esse favor, se quiserem. Eu vou deixar agora a Sandra apresentar-se. Projetos projetos do futuro, projetos que queiras realçar do passado. Estás à vontade. É isso. Pois é, assim, eu já sou música a tempo inteiro há 5 anos e nestes 5 anos já passei por muita coisa, já redirecionei a minha carreira um bocado também, não é? Que acho que é mesmo assim em qualquer profissão, não é? Nós temos sempre de traçar novos objetivos e experimentar novas coisas, pelo menos eu sou muito assim. E neste momento, os projetos que eu tenho a fazer, estou a produzir o primeiro álbum que foi gravado aqui no meu estúdio de outro artista, ou seja, eu costumo gravar aqui as minhas músicas, mas foi um álbum, um projeto que já estava a ser adiado antes do Covid, foi algo que foi antes do Covid, portanto já foi adiado durante quase 2 anos e finalmente foi gravado e estou no momento a produzir. Já agora passo a palavra, é uma artista brasileira que reside em Portugal, chama-se Larissa Goretkin e é um estilo, foi a primeira vez que gravei flautas e violoncelos, é uma coisa muito gira e totalmente diferente do que eu normalmente faço, portanto também estou muito entusiasmada com isso. Estou também, eu não gosto da palavra coach, porque acho que hoje em dia toda a gente é coach, mas também faço mentoria de artistas, no sentido de ajudar até nas novas tecnologias a lançarmos músicas, é complicado, e estou neste momento também a fazer a mentoria a um artista americano que chama-se Rich Goberville, que já está agendado, no dia 1 de janeiro vai lançar o seu primeiro single, músicas que estão gravadas há 30 anos, É e muito vai ser uma tempo. coisa muito tempo, e finalmente vai sair cá para fora com a minha ajuda, orientar como é que se lança, como é que se põe uma música no Spotify, coisas que para mim já sei, não é? Mas que no fundo realmente tem uma sabedoria por trás, e não é qualquer pessoa, principalmente pessoas de gerações diferentes que não cresceram com a internet, não é? É complicado, não é? Saberem se guiar neste mundo, que é muita opção, é complicado, então também estou a ajudar. E entretanto, como é óbvio, também tenho a minha carreira e a minha música. Lancei um álbum em maio, o álbum que reúne todas as músicas da Eu minha ia te dizer banda. isso. Exatamente, Perguntar quem estão estava aí aqui os dois. atrás. Se quiseres mostrar melhor, podes Estão mostrar aqui, melhor. sim. Portanto, este foi o meu primeiro EP, que foi lançado em 2017 e foi o primeiro trabalho que eu fiz sozinha, sou eu, como produção, e fiz baterias, fiz baixo, na altura fiz por computador, por MIDI, porque ainda não sabia tocar muito bem. E este aqui foi o que eu lancei este ano, que reúne todas as músicas. Eu fiz parte de uma banda de garagem durante 12 anos, entrei com 18 anos, e nós entretanto já não tocamos juntos. Eles têm outras vidas, somos amigos na mesma, mas não estão na música a tempo inteiro. Eu sempre achei que as músicas que nós tínhamos tinham muito potencial, e então resolvi chamá-los. Eles vieram cá gravar ao meu estúdio e lançámos então as 15 músicas que tivemos juntos. Portanto foi um bocado um back to the past ou Muito Back to the fixe. Future. Este é o Back to the Past, e pronto, e é isso. E este foi lançado em maio. Entretanto também fiz o meu primeiro videoclipe, também totalmente produzido por mim, que saiu agora em novembro, que é da última música, da Prisão de Sonhos, e também foi um grande desafio, porque eu já fazia alguns covers, não é? Faço alguns covers no YouTube, de forma a atingir novos públicos, ou seja, como é óbvio, o que eu gosto mesmo de fazer são originais, mas os covers é uma forma divertida de chegar a mais pessoas e de mostrar, também dar o meu toque pessoal a músicas que são conhecidas, e normalmente faço sempre versões assim mais rock, assim mais, às vezes mais para a brincadeira, outras assim um bocadinho mais sérias, mas normalmente tudo o que eu faço tem muito sentido de humor, porque também é a forma como eu sou. Acho que também não podemos levar as coisas muito a sério, e mesmo o que eu faço, assim, eu faço um bocadinho de tudo, mas acabo por também, ou seja, tenho perfeita noção que não sou a melhor
pessoa, a melhor baterista do mundo, não sou a melhor guitarrista, não é? Mas toco um bocadinho de tudo, não é? E olha, desenrasco-me, pronto. Mas a prática leva à perfeição. Claro, claro que sim, claro que sim. O que eu pratico há mais tempo é a voz. Pronto, a voz é o meu instrumento de eleição e é o que eu realmente sei que domino melhor. Os outros surgiram sempre por uma questão de necessidade. Primeiro, para eu mostrar as minhas composições, tendo em conta que eu não tenho nenhuma base musical, ou seja, eu nunca tive aulas, nunca tive a oportunidade de aprender nenhum instrumento, mas sempre tive aquela coisa de inventar músicas e de poemas e cantar, só que depois lá está, eu estava na banda e mostrava, olha, inventei uma música e pá, tu ouves a música na tua cabeça, mas depois estás a tentar explicar e estás ali com lá lá lás e eles às Exato, é vezes mais não iam difícil. lá e então pronto, daí surgiu a necessidade, primeiro guitarra, era o mais fácil, não é? Uma pessoa, na altura, eu acho que eles agora já não vendem na box, mas na altura vendiam umas guitarras de 50 euros, daquelas Já não. Da clássicas, última vez que lá foi, pois acho que já não não tem, visualizo. Não estou a visualizar. eu acho que eles já não têm, mas o Lidl, a feira do Lidl às vezes também tem, pronto. Ah, Tem assim umas guitarras baratas tem tudo. e dá Tem tudo. perfeitamente. É, aquilo é Eles ótimo, é têm um sempre mundo. tudo. Eu não posso lá ir. O meu namorado passa-se comigo. Pronto, eu passo lá a vida. Contar às 8 da manhã que é para apanhar aquela peça que muito provavelmente vai desaparecer em 10 minutos. É pá, pois, mas eu não consigo ir de manhã ao supermercado, pá. Não posso com os velhos. Tenho que ir sempre depois do almoço, que é para não os apanhar lá. Opa, olha, se não apanhar a peça, não apanho. Pronto. Mas é assim. Eu sei disto porque o meu pai é um desses velhos que vai ao supermercado todas as manhãs. Muito bom. Pronto. Eu adoro o meu pai, eu sei que ele faz aquilo porque é reformado e pode, pronto, mas nem toda a gente tem essa paciência. Mas pronto, estávamos a contar já me perdi, estás a ver? Pronto, comecei a falar dos Estávamos a falar em instrumentos. álbuns de música e instrumentos, vamos parar De repente a já velhos estávamos e na ao feira Lidl. do Lidl. Pronto, ótimo, maravilhoso. Normalmente eu sou assim, não te admires, Não, tranquilo. eu divago muito, ok? Portanto, às vezes tenho que focar um bocadinho. Estávamos a falar de instrumentos, portanto, aí foi quando começou a surgir a guitarra. Pronto, entretanto, o nosso guitarrista saiu e então eu tive mais necessidade de aprender a guitarra, de tentar. Pá, ao início foi muito complicado, principalmente. E quem toca um instrumento e canta sabe que uma coisa é tocar um instrumento, outra coisa é cantar e tocar ao mesmo tempo. É muito complicado e eu posso dizer que ainda hoje eu sinto que ainda não consigo perfeitamente. Já melhor, ou seja, às vezes as pessoas nem reparam, mas eu reparo que não estou no meu melhor quando estou a fazer as duas coisas. Mas pronto, é algo que eu sei que tenho que treinar cada vez mais. Pois, entretanto, surgiu o baixo, por uma extensão, o baixo na prática, quando eu comecei, achava que não era assim tão diferente da guitarra. Neste momento eu já faço aulas de vários dos instrumentos, uso uma app, quem quiser, chama-se Musician, é gratuita, passa publicidade, é ótima porque Tranquilo. jogas Guitar Hero, mas com instrumentos verdadeiros, é Isso é muito fixe. bacana. E tens 15 minutos por dia para praticar, na versão gratuita. Eu gosto muito de coisas gratuitas, portanto, Quem não? na versão gratuita é ótimo, é isso. Portanto, não precisam de pagar nada e é muito giro porque tens aquela coisa de querer, tens os ice scores e é quase como se estivesses mesmo a fazer um jogo e a tocar as músicas, mas com um instrumento real. E eu notei que me ajudou imenso na guitarra e no baixo também comecei já a evoluir bastante, já estou bastante contente com a minha evolução no baixo. Pronto, e depois tenho o piano e a bateria, mas esse aí é um bocadinho mais, ou seja, tenho a noção de como se toca, mas também tenho noção que ainda não tenho condições de tocar, por exemplo, tocar e cantar quase é impossível, não tenho. Mesmo no baixo, tocar e cantar é muito complicado. O que eu faço é gravo uma coisa, não é? E E depois depois gravo metes a por outra cima. por cima, magia das Da gravações edição. e dos computadores e dos takes infinitos que o digital te permite, não é? Que é ótimo, Exato. maravilhoso. Pronto, mas e é isso que eu faço, pronto. E depois também tenho a parte do software, ou seja, a parte da edição áudio e que também é um mundo que entrei mais uma vez por necessidade, ou seja, nós quando estávamos na banda começámos a tentar gravar as nossas próprias músicas, porque eu queria ir para um estúdio, mas eles não queriam gastar dinheiro no estúdio. Lá está, objetivos diferentes, pronto, eu queria Claro. levar isto mais a sério, eles estavam mais como hobby, e então começámos a praticar com umas gravações totalmente ranhosas na altura, não é? Porque não sabíamos, nem tínhamos equipamentos decentes, mas eu fui-me interessando por aquilo. E quanto mais me interessava, mais descobria que gostava, percebes? É que eu não começou por uma necessidade, sim,
Mas depois o bichinho ficou cá e comecei, epá, isto realmente é interessante e há tanto potencial na mistura e na masterização, mesmo para artistas. E houve muita gente que me disse, principalmente alguns profissionais de estúdio que só fazem estúdio, me disseram: epá, não te metas nisso, foca-te na tua música, vai para um estúdio, porque isto é um mundo à parte e é muito complicado. E eles tinham a sua razão, eu percebo exatamente o que eles me queriam dizer, porque realmente é um mundo à parte. Mas eu gosto, e eu acho que isso é que me fez aprender mais e ir mais longe. E hoje em dia, por exemplo, com este álbum, eu fico tão orgulhosa de mim própria no sentido de conseguir ter trazido músicas que já ninguém falava nelas, só nós é que as conhecíamos, não é? E finalmente pusemos as músicas cá fora. A banda reuniu-se, foi muito giro porque nós somos amigos, mas já não falávamos há algum tempo, não é? Então é quase como se isto nos tivesse juntado. Eu incluí-os no processo, eu mostrei-lhes as primeiras mix, eles deram a opinião deles, houve coisas que achámos um meio termo porque eles não gostavam, eu queria incluir, mas eles não queriam. Houve um meio termo, ou seja, eu quis incluí-los porque as músicas no fundo foram feitas por nós todos. E receber como eu recebi, houve crítica internacional que gostou e que realmente reconheceu a minha qualidade e disseram que era raro encontrar uma pessoa que realmente conseguisse fazer tudo com a qualidade que eu consigo. Isso para mim foi das melhores elogios que me podiam ter dado, porque realmente é algo que eu tento sempre fazer, sempre mais longe, conforme as minhas, claro, competências, porque lá está, quando fazes um bocadinho de tudo, às vezes é difícil ser especializado, mas depois também é mais fácil dar o teu toque pessoal em todas as fases do processo, Exato. que eu acho que é o que eu mais gosto, mesmo na mistura e na masterização, ainda por cima. Eu ouço muito música antiga, música até os anos 2000, vá. Mas depois podes ir até 1920, 30, 40. Gosto muito de clássicas também. E então sou muito fã de epá, coisas, sei lá, delays dos anos 80 e reverbs, não sei o quê. Eles estavam sempre a dar na cabeça: epá, isso tem muito delay, não ponhas delay. Eu, ai, mas eu quero delay. Pronto, porque. E isto é, lá está, se eu fosse para um estúdio eu não conseguia ter este toque pessoal, não é? Claro. Que no fundo eu dou, e depois mesmo até chegar ao final do processo, muitas vezes eu chego ao fim e penso assim: epá, se calhar esta voz, eu aqui se calhar fazia mais uma coisa, e volto à fase da gravação e gravo. Percebes? Quando vais gravar um estúdio externo, não podes fazer isso. Vais gravar, está gravado, não podes lá Exato. voltar, ou voltas lá, apagas outra vez. Exatamente. Não é? E não é assim tão fácil. E ele de certeza não te vai fazer boa cara, porque ninguém gosta de voltar atrás no processo. E tu, fazendo tu, tens essa hipótese, percebes? Tens essa elasticidade de experimentar. E muitas vezes eu estou a fazer uma demo e pego aqui no computador e faço logo assim uma coisa assim. As minhas demos já têm bateria, já têm baixo e não sei o quê, não é aquela demo que gravas Já no tens vários telemóvel. Às vezes samples. também é assim. É isso, é Atenção, isso. eu não percebo nada disto. Eu sou bué da noob. Eu vou fazer perguntas bem noobs. Ou estúpidas, É isso. provavelmente. Em que tu te vais rir e vais achar bem piada, porque eu não vou perceber nada disto. Mas é a magia da coisa, né? Não, mas epá, eu estava a perguntar isso dos samples, pessoal, como tu gravas vários instrumentos, depois acabas logo por conseguir ir adicionando e testando logo algumas ideias que tu possas ter, mesmo que não seja Sem dúvida, exatamente sem aquilo que tu dúvida. queres logo, né? Sim, exatamente. E eu normalmente, por acaso até estava a falar disso no meu streaming hoje, perguntaram-me isso. E realmente eu não tenho, o meu processo de criação depende muito, percebes? Às vezes, por exemplo, eu como toco vários instrumentos, às vezes invento uma linha de baixo e gravo a linha de baixo no telemóvel. Outras vezes vem uma voz, outras vezes vem a voz e a guitarra. Às vezes vem uma letra só, percebes? E não vem melodia. E às vezes realmente eu estou inspirada e vem uma música completa. E acontece, há músicas que eu chamo as músicas vómito, porque são aquelas músicas que saem de enxurrada, estás a ver? Exato. E tenho músicas, eu tenho algumas que eu adoro e às vezes até fico a olhar para aquilo. Como é que é possível? Eu sei que fizeste a música em 15 minutos. E de onde é que aquilo veio? Eu não sei, mas aquilo saiu assim, tipo uma torrente. E se for preciso, às vezes E, estás tipo um mês para escrever uma música. epá, e há E algumas que tu. escrever e produzir. Sim, porque há algumas que vêm aos bocadinhos, estás a ver? E eu faço, normalmente gravo tudo, percebes? Quando tenho assim uma coisa, o meu telemóvel, as gravações do telemóvel, aquilo, se eu algum dia morrer, alguém achar aquilo, eles acham Fica que rico. raio que é isto aqui, é uns lá aqui, é uns baixos acolá, pronto, é assim uma coisa esquisita. É que nem ficam ricos, porque eles nem conseguem fazer sentido nenhum àquilo, porque aquilo é uma coisa esquisita. Só eu é que percebo o que está para ali, Olha o mas às vezes Picasso. depois. Pois, por exemplo, Pronto, estás a nunca ver? se sabe. Nunca se sabe.